Vamos trazer um pouco de conhecimento do que está acontecendo no Brasil, principalmente com a instabilidade que estamos acompanhando nos dias atuais frente à desvalorização da nossa moeda, frente ao dólar, e entender um pouco dessa pseudoeconomia que está à frente do senhor Fernando Haddad. E vamos falar um pouquinho do Arthur Leifert. Me chamo Glauco, sou apenas um formador de opiniões, mas a gente tem que observar como está o mercado nos dias atuais, a economia, os investidores, a nossa ampla magnitude naquilo que se concentra a inflação, e é claro que eu vou fazer um vídeo sobre inflação, sobre juros. E Arthur Leifert, que nasceu no dia 14 de agosto de 1940, é um economista americano que concentrou seus estudos no setor público, sendo o pai forte defensor da corrente da economia pelo lado da oferta e membro da equipe do governo Reagan. O seu trabalho mais notável, evidentemente, é a curva de Leifert, que é lido por vários economistas. E o seu trabalho mais notável é a curva de Leifert, que trata da relação entre valor arrecadado com os tributos por um governo e todas as possíveis razões de taxação. Pois bem, e a curva de Leifert, ela tem sim o equilíbrio, que é o que eu coloquei aqui, entre a receita e a carga tributária. E a curva de Leifert tem um conceito fundamental para entender a relação entre a carga tributária e a receita do governo. Ela explora como o aumento dos impostos podem levar em certos pontos a uma redução de arrecadação total. Aqui é a minha criação, Glauco Gleison. E a introdução desse pequeno resumo que nós vamos fazer, o que é a curva de Leifert? Primeiro, a definição. A curva de Leifert é o modelo econômico que demonstra a relação entre a carga tributária e a receita do governo. No tópico 2, ponto ótimo, existem taxas de impostos que maximizam a arrecadação do governo, enquanto taxas muito altas podem levar a uma redução da receita. E aqui nós temos um gráfico que é pontual dentro do campo da economia. O tópico 3, que é a teoria econômica, a curva foi popularizada pelo economista Arthur Leifert, mas ainda já era discutida por economistas clássicos também, é bom refutar isso. E o princípio da curva de Leifert, nós temos mais 3 tópicos. Taxas baixas, incentivar o trabalho e o investimento, aumentando a atividade econômica e, consequentemente, a receita tributária. As taxas altas desestimulam o trabalho e o investimento, reduzindo a atividade econômica e, consequentemente, a receita tributária. O ponto de equilíbrio que está aqui no tópico 3, existe um plano ideal, onde a receita do governo é maximizada antes de começar a diminuir com mais taxas ou com taxas mais altas. E aqui nós temos os impactos da carga tributária na economia, que são os positivos, que é o financiamento de serviços públicos essenciais como saúde, educação e infraestrutura, que é um direito fundamental daquele que está categoricamente atribuído à nossa Constituição Federal, do seu artigo 5º ao artigo 12, que são direitos e garantias fundamentais. O ponto negativo, que é desincentivo ao trabalho, investimento e empreendedorismo, levando à redução do crescimento econômico. Evasão fiscal e sonegação impactando negativamente a arrecadação do governo. A aplicação da curva de Leifert no Brasil. Taxas de imposto de renda, aumento gradual, redução drásticas, impacto na arrecadação, aumento inicial, redução significativa, efeitos econômicos, crescimento econômico moderado, crescimento econômico acelerado. Agora nós temos aqui os limites e desafios da curva de Leifert, que é a falta de precisão. É o ponto exato da curva que maximiza a receita, é difícil de determinar na prática. E o efeito redistributivo, que a redução de impostos pode beneficiar mais os ricos, ampliando a desigualdade social.
Impacto no gasto público. A redução da arrecadação pode levar à necessidade de cortes no gasto público, com impactos negativos em áreas essenciais. Evidentemente, esse impacto aqui do gasto público é o que nós estamos acompanhando agora frente ao que está se manifestando o senhor Fernando Haddad, aonde ele, entre aspas, quer cortar de um lado, mas não quer cortar as despesas do governo. Pelo que nós estamos observando dentro do campo da economia, a receita do governo hoje já chega a 80% do nosso PIB, ou seja, uma alavancada de despesas pela qual ele obrigatoriamente, são despesas obrigatórias, ele tem que pagar e essa ele não pode correr. Mas enfim, o caso de sucesso da implementação na curva de Large. Nos Estados Unidos, a redução de impostos na década de 1980 sob a administração de Reagan foi acreditada por muitos como um fator importante para o crescimento econômico da época. No Reino Unido, as reformas fiscais de Margaret Thatcher na década de 80 também foram consideradas bem-sucedidas em termos de crescimento econômico. No Chile, o Chile implementou uma série de reformas fiscais na década de 1980, incluindo a redução de impostos que tiveram um impacto positivo no crescimento econômico. Agora, conclusão e considerações finais. A curva de Laffer tem um conceito importante para entender a relação entre a carga tributária e a receita do governo, mas sua aplicação exige cuidado e análise criteriosa. Encontrar o ponto ideal de tributação que maximize a arrecadação sem prejudicar o crescimento econômico é um desafio constante para os governos, algo que nós já estamos observando nos dias atuais, em que a parte do Ministério da Economia, juntamente com a parte do planejamento, que é a Simone Tebet que está à frente, não estão tentando formularizar essa equação para que as contas sejam monetariamente colocada em êxito. O que nós estamos observando é: Brasil está com déficit e o déficit é totalmente ao contrário daquilo que nós chamamos de o Brasil azul, ou seja, aquilo que o Brasil poderia se assimilar dentro das suas contas para deixar no azul, mas ultimamente nós estamos vendo só que a conta está no vermelho. Sendo assim, essa é uma pequena explicação do que nós temos que entender sobre a curva de Laffer, e logo nós iremos gravar um vídeo também falando sobre a inflação e o juro, também fazendo essa enquete ou essa maquete para a gente entender um pouco mais, tá bom? Abraço a todos e vamos continuar a observar o que está acontecendo no nosso Brasil. Tenham todos uma excelente tarde e um ótimo final de semana.